Com relação aos contos tradicionais, a autora... Então vamos só dar uma passada nas alternativas, depois a gente verifica o texto, beleza? Então, com relação aos contos tradicionais, a autora defende a ideia de que eles precisam ser reelaborados para se adequarem aos valores de cada época. Então, note que a autora foi colocando, né, diversas passagens aí, mostrando que também tem um fundamento, né, esses contos com finais tristes, né, também tem algum fundamento, beleza? Então, ela coloca que há, naturalmente, né, há um reajuste com um final, uma moral, né, com um final feliz e tal, mas que ela até fala, olha, mas na realidade, permanecendo com um final triste é até importante para a criança, beleza? Então, ela não defende a ideia de que precisam ser elaborados. A gente vai verificar isso no texto. Ela concorda que deve ser proibido assustar as crianças? Não, né? Pelo que você notou lá, né? Até foi a editora, não é proibido assustar as crianças, não pode. Mas ela fala do amigo dela, mostra que também é importante assustar as crianças, né? Ela vê com bons olhos as versões dos irmãos Grimm, que abrandaram o enredo e passaram a apresentar finais felizes. Ela vê com bons olhos isso, então ela simplesmente não fala se ela vê com bons olhos ou maus olhos. Na realidade, o que ela mostra pra gente, olha, ao passar do tempo, foram colocados os finais felizes, né? Isso abranda um pouco o possível sofrimento de uma criança. Mas que é importante também impactar a criança, assustar a criança, como ela foi abordando ao longo do tempo. Considera a infinita repetição como um aspecto negativo dos contos, mas que é compensado pela infinita variedade, e é favorável que tenham finais tristes e abordem situações de desigualdade, crueldade e infortúnios. Então vamos lá, vamos observar aqui o primeiro, olha só. Era uma vez um lobo vegano que não engolia a vovozinha, 3 porquinhos que se dedicavam à especulação imobiliária e uma estilista chamada Gretel que trabalhava de garçonete em Berlim. Não deveria nos surpreender que os contos tradicionais se adaptem aos tempos. Eles foram submetidos a alterações no processo de transmissão oral e escrita ao longo dos séculos para adaptá-los aos gostos de cada momento. Beleza? Então ela fala desse processo que foi mudando. Ok. Aí ela fala assim, ó, Lewis dizia que fazer as crianças acreditar que vivem em um mundo sem violência, morte ou covardia só daria asas ao escapismo, no sentido negativo da palavra. Então é importante ter final triste também, não só o final feliz, né? Para não colocar a criança naquela redoma em que o mundo é perfeito, e ela fala sobre isso. Lidar com a morte é importante, né? Para a criança, o seu crescimento, amadurecimento. Com sua extrema concisão, os contos de fadas não falam do medo, da pobreza, da desigualdade, da inveja, da crueldade, da avareza. Por isso são verdadeiros. Os animais falantes e as fadas madrinhas não procuram confortar as crianças, mas sim dotá-las de ferramentas para viver em vez de incutir rígidos padrões de conduta. Estimular-se o raciocínio moral. Se eliminarmos as partes escuras e incômodas, os contos de fadas deixarão de ter essas surpreendentes árvores sonoras. Então, se a gente não estimular as crianças, não mostrar para as crianças que também a vida não é toda perfeita, não ficar nessa redoma, a gente acaba deixando a criança, né? Se a gente tira deixa sempre o final feliz para a criança, achando que o mundo é sempre feliz, a gente tira da criança o crescimento dela, a maturidade dela, não é? Necessária ao longo do tempo, beleza? Porque colocou aqui, ó, se eliminarmos as partes escuras e incômodas, os contos de fadas deixarão de ser essas surpreendentes árvores sonoras que crescem na memória humana, como definiu o poeta Robert Bly. Então ela defende a ideia de que eles precisam ser elaborados para se adequarem aos valores de cada época. Ela não defende isso. Com isso, você percebeu que ela não concorda que deve ser proibido assustar as crianças. Ela não concorda com isso. Fora. Com isso, você percebeu também que ela não vê com bons olhos as versões dos irmãos Grimm, que abrandaram o enredo e passaram a apresentar finais felizes. Tá? É importante também ter o final triste. A alternativa D, ela escapa, né? Considera a infinita repetição como um aspecto negativo dos contos, mas que é compensado pela infinita variedade, não tem essa relação. E a alternativa E, ela é favorável, então em relação aos contos tradicionais, a autora é favorável a que tenham finais tristes e abordem situações de
desigualdades, crueldade e infortúnios, como a gente viu aqui no finalzinho. Né? Ó, crueldade, avareza, inveja, desigualdade, pobreza, né? Isso ela mostrou pra gente. Por isso, a gente nota aí que a alternativa é a correta.